Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Lucena, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Resenha do Lucena para falar sobre a grande contratação do Flamengo para 2020. Não é nenhum jogador não, é o técnico Rogério Ceni, depois da demissão do Domenech Torren na segunda-feira, dia 9, já no dia 10 de novembro, o Flamengo anuncia o técnico Rogério Ceni que deixou na noite de segunda-feira o Fortaleza. Então o contrato dele até o fim de 2021, que é quando termina o mandato, né, do presidente Rodolfo Landim. Com ele chega o auxiliar técnico, que é francês, né, o Charles Humber, e o preparador físico Danilo Augusto. Então já quero saber de vocês se o Rogério Ceni vai superar ou igualar o feito de Jorge Jesus, porque desde a saída do técnico português, a gente viu que a torcida e a diretoria não tiveram muita paciência aí com o espanhol de 58 anos, o Domenech Torren. Vocês comentem aqui embaixo, lembrando que o Rogério Ceni já comanda o treino do Flamengo nesta terça-feira, já chegou, o treino até que aconteceria de manhã, vai acontecer depois de algumas horas por conta de aguardar a chegada dele. Ele que já desembarcou no aeroporto Santos Dumont, até alguns torcedores já fizeram festa lá para ele, falaram agora finalmente a gente tem um técnico. Mas vamos falar um pouquinho sobre o legado, né, que o Rogério deixa lá no Fortaleza. Ele que depois do título cearense agora em 2020 já tinha até falado, olha, o que eu mais temo é sair aqui do Fortaleza sem ter a torcida dentro do Castelão por conta da pandemia do novo coronavírus. É isso que está acontecendo. A torcida do Fortaleza que fez mosaico para o Rogério, fez festa desde a sua chegada em 2018, e o Rogério é muito agradecido, assim como a torcida também é muito agradecida por tudo que o Rogério fez. Como eu disse, o time tinha subido, né, da Série C para a Série B, e em 2018 o Rogério pegou o time e foi campeão da Série B, já subiu no primeiro ano. Ele sai então do Fortaleza com 4 títulos, porque ganhou também o Campeonato Cearense em 2 oportunidades e também a Copa do Nordeste. 4 títulos, Série B, Copa do Nordeste, 2 vezes o Campeonato Cearense. É muito para essa reconstrução do Fortaleza, né? O Fortaleza que é um clube grande, muito tradicional no futebol brasileiro, mas vinha de muitas e muitas temporadas passando um veneno, digamos assim, lá na Série C, e também um time que se estruturou muito, óbvio também que com a ajuda do Rogério Ceni, mas hoje tem um centro de treinamento, está muito mais estruturado desde que o Rogério assumiu o time, né? No total, 153 jogos do Mito no comando do Fortaleza, 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. Vamos lembrar que o Rogério teve um aproveitamento baixo no São Paulo, mas também deixaram ele ficar apenas 6 meses. Foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Copa Sul-Americana, não ganhou o Campeonato Paulista, foi demitido no São Paulo. Agora no Fortaleza ele teve tempo para trabalhar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que exaltar muito. E aí eu vou entrar na questão de, em 2019, quando ele deixou o Fortaleza para ir para o Cruzeiro, deve ter sido uma coisa que o Rogério se arrependeu, assim como de repente, na minha opinião, ele não deveria ter assumido o São Paulo já na equipe profissional, deveria ter assumido a base do São Paulo, assim como fez o Zidane no Real Madrid, como fez o Guardiola no Barcelona, como não está fazendo o Andrea Pirlo na Juventus e já está sendo criticado depois desse empate contra o Napoli. Então, eu acho que é importante o ex-jogador iniciar como técnico nas categorias de base, apesar dele conhecer tudo, como é o vestiário, como é lidar com os jogadores, com medalhões, mas eu acho que é um processo de evolução importante, né? Então, o Rogério Ceni, com a saída dele do Fortaleza, neste momento, em 20 rodadas, já temos 15 trocas de treinadores na Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas o Grêmio com o Renato Gaúcho, São Paulo com o Fernando Diniz e o Fluminense com o Dair Helman permanecem com os mesmos técnicos que iniciaram a competição. Então eu acho que é uma coisa que nós temos que fazer a reflexão. Eu sou um crítico ferrenho
disso que acontece no futebol brasileiro, de ser um triturador de técnicos. Os técnicos não têm tempo para trabalhar, vou falar mais do Domenech Torrent, são demitidos. Mas ao mesmo tempo, então a gente reclama dos clubes que demitem os técnicos, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar por esse outro lado de quando o técnico também chega para o clube e pede para sair. No caso do Rogério Ceni, acho que por gratidão, né, à direção do Fortaleza, a torcida, é uma coisa mais tranquila. O Fortaleza já não aspirava mais nada em tentativa de título agora em 2020, tentaria se manter uma boa colocação ali no Campeonato Brasileiro, de repente até buscar uma Libertadores. Lembrando que o Rogério fez o Fortaleza disputar nessa temporada a Copa Sul-Americana, torneio internacional, a torcida foi lá para Buenos Aires, foi eliminado pelo gol fora, pelo Independiente, o maior campeão da Libertadores. Então, de repente, o Rogério poderia levar o Fortaleza à Libertadores, uma pré-Libertadores, aí já que agora vários times participam, né? Mas então, o outro lado da moeda que eu tô falando é isso. O Rogério pediu para sair agora, o Kudê pediu para sair do Internacional. Então a gente reclama quando o time demite o técnico, mas a gente tem que olhar pelo outro lado também quando o técnico deixa o time na mão. Acontece muito também, faz parte do jogo, mas até o jornal espanhol AS, o Mundo Deportivo, com a saída do Domenech, falaram, olha, futebol brasileiro não tem o mínimo de paciência. Meses depois, o Domenech não ficou nem 3 meses e meio, ficou 3 meses e 10 dias no comando do Flamengo e foi demitido. Lembrando que o Domenech, que foi auxiliar do Guardiola por 10 anos, foi anunciado pelo Flamengo dia 31 de julho. No total, ele fez 26 jogos pelo Fla, 15 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, fez 42 gols, sofreu 36 gols, o total, um aproveitamento de 63,8%. Ainda disputava o título do Brasileirão, tá 1 ponto do Internacional. Nas oitavas de final da Libertadores, iria enfrentar o Racing. E nas quartas de final da Copa do Brasil, iria enfrentar o Flamengo, o São Paulo. Então, o Domenech estava ali no bolo, na disputa, ainda não tinha sido eliminado. Até por isso é difícil, mas o que eu acho com relação até o Rogério, qualquer técnico que chegar no Flamengo agora precisa ganhar no mínimo o Brasileiro e a Libertadores, como foi na temporada passada com o Jorge Jesus. Pelo elenco que tem, pelos reforços que esse elenco teve, por essa categoria de base, Hugo, vários jogadores que chegam jogando muito bem, os zagueiros, o Ramon, lateral esquerdo. Então acho que por isso essa pressão vai ser grande para qualquer técnico que viesse. A torcida do Flamengo queria a chegada do Rogério Ceni. Então o que a gente espera é um respaldo maior. Já enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, 9h30, o jogo que vai ser no Maracanã, o jogo da ida, e na quarta que vem, o jogo no Morumbi. Se de repente o time for eliminado pelo São Paulo venceu 4-1 o Flamengo recentemente, é preciso ter calma. Vamos lembrar que o Jorge Jesus chegou, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, perdeu de 3-0 para o Bahia, perdeu de 2-0 para o Emelec lá no Equador, quase foi eliminado da Libertadores, então é preciso ter calma. Lembrando que o Rogério, então, enfrenta já o São Paulo nesta quarta. O Rogério foi eliminado pela própria Copa do Brasil pelo Fortaleza, pelo São Paulo com o Fortaleza. E depois, dia 24 só de novembro, daqui 2 semanas, tem um tempo maior para trabalhar, enfrenta o Racing no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o jogo que vai ser lá na Argentina. Então, o Maurício Souza era o treinador que estava treinando interinamente o Flamengo. Rogério Ceni já assume nesta terça-feira, já chegou, já vai trabalhar. A gente sabe que o Rogério é um cara que é muito estudioso desde jogador, né? E o que falam dele como técnico é o workaholic, é o cara que trabalha o tempo inteiro. E obviamente, por ele já conhecer esse elenco do Flamengo, com certeza ele já chega bem familiarizado, já vem dos problemas. A gente sabe que a defesa do Flamengo tem sido um ponto fraco. Gustavo Henrique, o que aconteceu com ele, né? No Brasileirão do ano passado, para mim, foi o melhor zagueiro do campeonato, junto com o Rodrigo Caio. Menção honrosa também ao Bruno Alves e ao Arboleda, que fizeram um ótimo campeonato brasileiro na temporada passada, o Lucas Veríssimo.
Então o Gustavo Henrique precisa melhorar, o Léo Pereira, que era um bom zagueiro no Atlético Paranaense. O Flamengo ainda conta com alguns desfalques, mas de acordo com o colunista Paulo Vinícius Coelho, do Globoesporte.com, da Sport TV, ele disse que os jogadores queriam o Rogério Ceni, falaram para a direção que queriam o Rogério, então já é um ponto positivo, assim como foi com o Fernando Diniz, né? Lembra que a chegada dele um ano atrás, o Daniel Alves e os outros jogadores pediram a chegada do Fernando Diniz. Então, eu acho que é o seguinte, tem tudo para dar certo, porque o Rogério, nesse momento, só um pouquinho, um degrau abaixo ainda do Renato Gaúcho, mas entre os técnicos brasileiros, é o que faz o melhor trabalho aqui no Brasil, depois do Renato Gaúcho. Então tem tudo para dar certo, o time do Flamengo é espetacular. Quem não queria, talvez o Rogério nunca pegasse um time com esse elenco que o Flamengo tem na vida, talvez ele como treinador nunca mais vai treinar um elenco desse. Apesar que a gente pode lembrar que o Luxemburgo pegou uma máquina que era aquele Real Madrid e não conseguiu fazer jogar, né? Mas pro Rogério, como já não tinha mais nenhuma aspiração ali no Fortaleza, ele já estava dando os indícios que ele poderia sair, eu acho que é uma oportunidade única realmente, e ele faz bem em assumir aí o time do Flamengo. Vamos ver, é preciso ter calma, eu espero de coração que ele cumpra o seu contrato pela parte dele e que o Flamengo o mantenha até o fim de 2021, porque todo mundo que gosta de futebol, que ama futebol, ganha com isso, né? O Rogério tem ótimas propostas, tanto ofensivas como defensivas, ele sabe moldar o seu time, sabe trazer o jogador junto com ele, é um cara vencedor demais, o maior goleiro, o goleiro com mais gols em toda a história do futebol, ganhou o Mundial, pegando muito na final pelo São Paulo, é um ídolo, é uma lenda, acho que não vai ter rejeição por ele ter sido ídolo do São Paulo, essa coisa dele de ídolo já vem saindo com essas ótimas campanhas dele como treinador, e também ele não tem pressa para voltar para o São Paulo, mesmo que o candidato que ele goste vença a eleição no São Paulo, mesmo que o Muricy Ramalho seja o cara ali como gerente ali do São Paulo, que faça esse meio de campo entre a diretoria e o treinador, não há necessidade, ele não tem pressa para voltar ao São Paulo. O São Paulo vem de muitos anos, aí 8 anos sem conquistar um título, então acho que não era o momento, realmente não há necessidade dele correr para voltar para o São Paulo, e outra oportunidade ele vai voltar, e agora era a chance de pegar esse time mesmo. Imagina o Renato Gaúcho lá no Grêmio, óbvio que tá lá há mais de 4 anos no Grêmio fazendo um ótimo trabalho, mas ele olhando para esse elenco do Flamengo fala, putz, era a minha oportunidade também de pegar esse time do Fla. Então é isso, pessoal, comentem aqui embaixo se vocês acham que vai ser uma boa, se o Rogério fez certo em deixar o Fortaleza e assumir o Flamengo, se o Flamengo fez certo em demitir o Domenech e agora pegar o Rogério, e se é isso mesmo, se essa pressão por conta do que o Jorge Jesus conquistou. Para mim, até o Jorge Jesus conquistou os 2 títulos do Brasileiro e Libertadores, coisa que só o Santos do Pelé fez na década de 60. Ele falou, olha, eu vou embora, eu vou sair por cima daqui. Talvez eu não consiga fazer isso na temporada seguinte, mesmo com o Pedro, com o Michael, com o Thiago Maia, com o Gustavo Henrique, com o Pedro Rocha, com os reforços que ele recebeu. Acho que ele viu a dificuldade no futebol brasileiro mesmo. Quero que vocês comentem aqui embaixo, por favor, se gostou do vídeo, dá o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do Resenha do Lucena, beleza? Valeu, brigadão e boa terça-feira a todos!